Olá, eu sou o Jô, maquiador profissional que vai acompanhar vocês nessa formação no curso de automaquiagem, maquiagem natural, tá? Eu sou formado e exerço a minha profissão em Genebra, na Suíça. Este curso é o primeiro curso de material, onde eu vou explicar para vocês o material que vocês vão precisar para executar essa maquiagem. Lembrando que existem os materiais de apoio para a execução do curso, como a nossa apostila, que é a aula 2, tá? Onde você vai encontrar todo o material pedagógico escrito para que você também possa fazer um passo a passo, não só as videoaulas, ok? Eu também vou estar disponível durante todo o seu percurso no curso para poder responder questões, ajudar e no que for preciso, vocês podem enviar um e-mail ou eu vou estar disponível também pelo Facebook, ok? O que é a maquiagem natural? A maquiagem natural é aquela maquiagem que você vai tentar se aproximar o máximo possível de uma maquiagem mais próxima dos seus tons de pele, mais próximas de uma realidade, sem ser tão fantasiosas como as maquiagens americanas, a brasileira também, nem tão teatrais como a asiática, né, a japonesa, indiana, mas se aproximar o máximo possível. A maquiagem como a maquiagem europeia. A maquiagem europeia é aquela maquiagem que você se maqueia para você ir trabalhar, para você ir estudar. É uma maquiagem onde você vai ter pontos de luzes mais destacados, um contorno mais sutil, onde o menos é mais. E essa maquiagem que você vai aprender aqui agora. Vou começar mostrando para vocês as ferramentas. As ferramentas que eu utilizo são os pincéis, tá? Vou começar por esse aqui. Temos aqui um pincel que é o que você vai utilizar para o pó compacto, ok? Ele é um pincel bem fofinho, então o mais fofinho que você tiver em casa, você vai utilizar o seu material mesmo, tá? Que você não tiver, você vai utilizar aquele que se aproxima mais para poder executar essa maquiagem, que é muito rápido e muito fácil, tá? Esse aqui é o pincel pó, tá? Que é o mais fofinho. Temos aqui o pincel blush, você vê que ele tem uma estrutura aqui que ele vai crescendo, né? Temos aqui o pincel para o contorno. Sim, nós vamos utilizar contorno em pó, que é para você conseguir ver as suas dosagens, né? Conseguir manter uma dosagem mínima, tá? Do que se você utilizar uma base realmente para fazer o contorno, como a gente vê várias maquiagens onde a gente utiliza o contorno mais marcado quando é uma maquiagem mais para estúdio. Temos o pincel para o iluminador. Esse pincel iluminador, uma estruturinha assim mais fofinha, menor, né, do que os outros. Eu utilizo também, vocês podem utilizar um outro, não tem problema. Esse é o que eu utilizo para fazer o meu contorno do nariz, que também é um dos pontos mais importantes, né, para você manter o seu contorno intacto. Eu hoje vou utilizar só um pincel para contorno dos olhos, que é este pincelzinho aqui, tá? Ele é um pincel que ele é fofinho nas pontas, tá? Você vai utilizar ele para esfumaçar um pouco o contorno dos olhos, ok? E eu tenho aqui o meu lápis pincel, que na realidade de um lado ele é o meu lápis da sobrancelha e do outro lado ele é aquele pincelzinho que você vai utilizar para fazer aquele, né, que você vai pentear aqui, deixar ela do lado certo, ok? Esses são os materiais que a gente vai utilizar. E a mais importante, a esponja, tá?
Essa esponjinha aqui, uma Beauty Blender, se você não tiver, você pode utilizar a que você tiver em casa, você pode substituir por um pincel, mas eu aconselho fortemente para essa maquiagem a Beauty Blender. Por quê? Porque além de ajudar a espalhar o material que você utilizou, ela vai sugar o excesso de matéria que você aplicou. Então ele vai sempre deixar um pouquinho mais, sempre chegando um pouquinho mais ao natural, tá certo? Agora vamos aos materiais que a gente vai utilizar no rosto. Vamos começar pela base. Vamos utilizar uma base líquida. Por que uma base líquida? Porque a base líquida, ela vai deixar o seu rosto mais uniforme, sem precisar ficar muito maquiada, tá? Porque nós utilizamos também uma base, eu tenho aqui uma base, por exemplo, essa, que é uma base HD. O que acontece com as bases HD? Essa daqui é da Makeup Forever. As bases HD, elas são feitas para estúdio, para cinema, tá? É uma base que você vai utilizar para tampar mesmo tudo, sabe? E a base líquida, ela tem ela é um pouquinho mais natural, ela não vai marcar tanto. Você vê que eu tenho as minhas expressões do rosto, elas ficam todas normais. Então, se você não tiver uma base líquida, a dica que eu te dou é que você pode também pegar a sua base HD. Se você tiver, eu não tenho uma base líquida, eu só tenho essa em casa. Você vai pegar ela, você vai misturar com um pouco de creme, tá? E aí você vai fazer o seu BB Cream, que nada mais é do que um creme com uma base, tá certo? Eu vou utilizar também um corretivo, tá? Sim, mesmo para uma maquiagem natural, sim, mesmo para uma maquiagem natural, a gente vai precisar utilizar um corretivo. O corretivo, ele tem que ser sempre mais claro, tá? Um tom mais claro do que a sua pele. Porque você vai trabalhar esses pontos de luz, tá? Eu já estou usando ele. Como assim você tá usando ele? Vocês vão ver nas próximas aulas, tá bom? Um tom acima da sua pele. E agora vamos aqui passar para os outros materiais que nós vamos utilizar. Eu tenho aqui o blush que eu uso, tá? Eu uso um blush com uma cor mais terrosa, né? Uma corzinha assim mais... Aqui a gente chama de bronze. Por que eu utilizo essa cor? Porque eu não gosto do meu blush rosa ou muito pink, tá? Eu gosto de parecer bronzeado, que é o que a maquiagem natural mais proporciona, tá? Tons terrosos proporcionam mais pele bronzeada do que a rosada. Posso usar a rosada? Óbvio que sim, você pode utilizar, sempre numa medida bem menos do que o que você utiliza geralmente. Isso aqui é da MAC. O contorno que a gente vai usar. Eu utilizo esse contorno aqui da NYX, ele tá assim um pouco sujinho, porque ele já é bem completo, tá? Esse é o contorno que eu utilizo. O contorno que eu vou utilizar para a minha pele é sempre que esse aqui já tá até bem gasto. É sempre um tom bem abaixo da minha pele, tá? Eu já estou usando esse contorno aqui, sim. Que depois vocês vão ver como é que a gente vai deixar toda a maquiagem bem unificada, né? Eu utilizo essa, mas tem para as peles mais negras, né? Peles mais escuras. E para as peles mais claras, né? Isso aqui você também vai poder utilizar nos pontos de luz. Aí depois a gente vai... Para a maquiagem natural, vão ser sempre cores mais nudes, tá? Então essa é a minha paleta, é a paleta da Kat Von D, tá bom? Que eu utilizo sempre com as minhas cores nudes, ok? Vamos precisar de um iluminador, tá? Eu tenho aqui a paleta da Anastasia, tá? Paleta que eu utilizo para as minhas maquiagens, que é uma paleta que tem 4 cores, que são cores que a gente utiliza bastante, né? Então temos aqui cores mais claras, né? Para peles claras e para peles escuras. O iluminador que a gente vai utilizar para
a maquiagem natural é aquele iluminador que mais se aproxima da cor da sua pele, tá? Por exemplo, eu, como a minha pele é um pouco mate, eu vou utilizar essa corzinha que é mais um pouquinho amarela, tá? Porque aí ela vai ficar bem da mesma cor que a minha pele. Lembrando que é uma maquiagem natural, não é uma maquiagem como as outras. Um pó compacto, esse daqui é o da SLA, tá? Serge Luiz Alvarez. O nosso pó, ele tem que ser translúcido, ou seja, não pode ter cores, tá? Tem que ser um pozinho bem, que você também não vai passar, pra não ficar com aquele aspecto branco, né? Mas que vai deixar a sua pele maravilhosa. Se você não tiver ele, você vai passar aquele da cor da sua pele mesmo, tentando não passar muito para não matar os seus pontos de luzes, tá? Mas o pó é extremamente importante porque ele vai unificar a sua maquiagem. Vamos utilizar também uma máscara, né? Um rímel, esse aqui é o da Kiko. Eu utilizo marrom para minha maquiagem natural, que é um marrom que não vai me dar tanta cor. Você pode utilizar um preto, claro que pode utilizar um preto, não tem problema nenhum. Eu utilizo marrom para que as pessoas não vejam tanto de longe que eu estou usando um rímel. Cada um pode utilizar o que quiser. E por último, mas não menos importante, os batons, que é uma parte também importante da maquiagem nude. Quando você utiliza cores para o nude, você tenta se aproximar do máximo possível da cor da sua boca, certo? Peles morenas, peles mais escuras, eu indico sempre estas cores aqui de batom, tá? São sempre corzinhas um pouquinho mais escuras. Na maquiagem natural que eu faço, eu sempre passo uma cor mais escura no exterior, tá? Dos lábios. E eu sempre vou utilizar uma mais clara no interior, tá? Que eu estou usando essas duas cores, utilizando essa corzinha aqui mais escura na extremidade. E eu tô usando a corzinha mais clara, tá? Que ela vai ser um pouquinho mais alaranjada dentro, ok? Para peles claras eu indico cores mais que se aproximam da cor da sua boca, tá? E por último, depois que você utilizar o seu batom nude, claro, nude, nós vamos aqui, eu tenho aqui o gloss, tá? Que se chama Bomb, que é da Fenty Beauty, né? Da Rihanna, que eu vou utilizar no interior dos lábios, tá? Você vai passar um gloss só no interior dos lábios para dar aquela luz, pequeno ponto de luz para seus lábios. E é isso, terminamos a aula de material. O mais importante é que você tente utilizar as técnicas aprendidas no curso para adaptar ao seu estilo, tá? Você não precisa ter os mesmos materiais que eu para fazer a sua maquiagem natural. Você vai procurar os seus materiais e tentar fazer a maquiagem mais natural.